Boa noite, galera. Quarta-feira, 29 de novembro, 7h50 da noite. Depois de um bom tempo que nós estivemos analisando aquele vídeo Como o Mundo Te Vê Cristão, a qual não estávamos tendo nesse momento de quarta-feira, a gente está reiniciando com um novo nome, Papo de Quarta, com uma ideia de levar um pouco mais de reflexão durante a nossa semana sobre a Palavra de Deus. Uma coisa que não mudou é que vamos começar orando ao Senhor, pedindo orientação para esse momento. Senhor, a Tua graça tem sido nossa força, Senhor, tem sido o que tem nos sustentado, nos levado sempre ao Teu coração. Como Moisés disse, Senhor, se Tu não for, nós não queremos ir. Não vai conosco nesse momento. Abre nossa mente, entendimento, nosso coração, possamos entender o que Tu queres para nós. Pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 2 semanas atrás, nós entendemos nesse vídeo que são várias pessoas cristãs, outras não, outros ex-cristãos, falando como vem o cristão no mundo de hoje. Nós vimos que muito que é falado é de preconceito. Por isso começamos a estudar 2 semanas atrás sobre preconceito. E antes de estudarmos o preconceito da igreja com o mundo, nós resolvemos ver o preconceito da igreja com a igreja. E apesar da gente ter esse padrão de que preconceito é ter uma ideia ruim sobre algo, é sempre assim. Já teve aquela coxinha que você passou assim na lanchonete, olhou assim e falou: isso daí tá bom. Você foi lá, comprou, quando você deu a primeira mordida, não era nada daquilo, e você se arrependeu de ter gasto seu dinheiro. Ou aquela pessoa que tu conheceu e falou: pô, essa pessoa aí é 10, hein? Acho que eu vou me dar bem com ela. E no final essa pessoa se revelou uma verdadeira decepção para você. Então, mais ou menos isso é o que a gente tem como preconceito. O preconceito nem sempre é algo negativo ou algo pejorativo. Às vezes é uma ideia errada que a gente tem também positivamente sobre alguém ou alguma coisa. Mas vamos lá ver o que diz o dicionário sobre preconceito. Segundo o dicionário, preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. É uma ideia, uma opinião, um sentimento formado sem conhecimento, sem ponderação, sem razão. É crer que sabemos algo sobre alguém ou alguma coisa sem analisar antes. E isso se revela das mais diversas formas, inclusive dentro da igreja, não é de hoje. Vimos lá na primeira aula que a gente teve há 2 domingos atrás, sobre um texto que se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14, quando Paulo dá uma chamada bonita em Pedro por ter sido preconceituoso com os cristãos que eram de origem grega. Pedro, que antes comia com ele, começa a se afastar com medo do que os cristãos judeus iriam pensar. E aí Paulo chega lá e fala: ei, meu irmão, como é que é isso? Vocês conseguem perceber qual a origem do problema? Dá uma olhada. O que hoje causa mais divisão dentro da igreja é essa historinha do cristão grego, cristão judeu, cristão que gosta de hino, cristão que não suporta hino, cristão que acha que o culto tem que ser agitado, cristão que acha que o culto tem que ser mais devagar, cristão que vai todo dia, cristão que só vai domingo, cristão dos jovens, cristãos que são senhores ou senhoras. Tudo isso surge porque rotular torna muito mais fácil digerir e dá menos trabalho. Relacionamento, se preocupar com as dores dos outros, se colocar no lugar do outro, requer tempo. Tempo é algo que todo mundo acha que hoje não tem. Um outro tipo de preconceito que vemos dentro da igreja é com a Bíblia. Surpreso com isso? Vamos dar uma olhada de novo na definição do que é preconceito. Uma opinião, sentimento, concebido sem exame crítico, ideia, opinião ou sentimento formado sem conhecimento ou razão. E isso a gente tem um monte sobre a Bíblia. Pessoas que não leem acham que sabem o que já está lá. Pessoas que já leram algumas vezes e acham que entenderam o que ela diz. O pior caso de todos, aqueles que leem constantemente, mas não se dão o trabalho de gastar tempo se aprofundando no que leu. Refletir, estudar, orar e pedir orientação a Deus sobre o que leu. Conversar com outras pessoas com a mente aberta para um diálogo, para chegar a um melhor entendimento. E geralmente são esses que mais arrotam a arrogância religiosa e defendem pontos de vista pessoais, seus, com verdades bíblicas. E isso não é de agora. Jesus já nos alertava contra esse povo. Um dia estava Jesus lá, conversando com o pessoal, falando, pregando para a multidão, e ele começa a falar sobre uma parábola de um semeador. Um cara cuja semente dele cai em diversos lugares por onde ele passa. Começou na beira do caminho, aí vem as aves e comem. Outras num lugar cheio de pedra, e aí elas não conseguem achar uma terra para fincar raiz, o sol vem e queima. Algumas outras entre os espinhos,
representam as pressões da vida e acabam sufocando. E por fim, aquelas sementes que caem numa boa terra, florescem, germinam. Quando os discípulos questionam sobre o porquê dele estar falando aquilo por parábolas, olha a resposta que Jesus deu. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 11 ao 15. Ele diz assim: ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O coração desse povo se tornou insensível, duro, má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ver com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Deus curaria. Todo preconceito no meio do corpo de Cristo surge por causa de coração endurecido, coração de pedra, coração cauterizado que não se sensibiliza. No primeiro dia eu perguntei assim: quem é que já sofreu preconceito dentro da igreja? E todo mundo levantou a mão, falando: olha, já passei por isso. Então eu quero que desde agora até domingo vocês busquem lá no fundo da sua memória qual desses momentos que vocês passaram, entre todos que vocês passaram, qual foi o pior? Qual que gerou mais dor? Qual que gerou mais sofrimento? E também que vocês reflitam sobre o momento que nós fomos os autores do preconceito. E nesse domingo a gente vai falar sobre isso, sobre esses casos. Vamos colocar um bálsamo sobre essas feridas, para botar uma pomada cicatrizante, para ver se elas fecham. E aprender juntos a ser uma boa terra. Invista o tempo na palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela se revela assim, para aqueles que se dedicam a ela. Sejamos uma igreja que se importa, uma igreja que cura. Até domingo, fique com Deus, até lá.